Olá, vamos dar continuidade às teorias de administração. Hoje vamos ver a abordagem dos sociólogos, a abordagem da burocracia, teoria da burocracia. As origens dessa abordagem também tem início lá com Taylor e Fayol, porque é a partir deles e depois da teoria das relações humanas de Elton Mayo que a administração passa a ser olhada como uma ciência e há uma necessidade de que haja um modelo de organização, que esse modelo seja racional, portanto, que parta de um positivismo de Auguste Comte. O direito, ele é muito positivista. Então, para quem é advogado, esse tema é muito apropriado, porque Auguste Comte, depois Kelsen e outros seguidores, tratam o direito de forma muito racional e positivista. Também contribuiu para que houvesse essa abordagem mais racional e positivista ou burocrática, o crescente tamanho e complexidade das empresas. Então as empresas cresceram de tal forma que formaram grandes burocracias e que, portanto, o surgimento da sociologia da burocracia foi alguma coisa, entre aspas, natural que ocorresse. Então, as origens dessa teoria têm origem com o príncipe dos sociólogos, Max Weber, que era um sociólogo alemão que nasceu em 1864 e faleceu em 1920. Seu principal livro que eu recomendo fortemente a todos vocês, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Eu quero dizer a vocês que todos os livros que estão disponíveis aí na internet em formato de PDF, vocês podem acessar, vocês podem buscar isso nos sites de busca, no Google da vida ou outro site de busca, e lerem esses livros. Então, a burocracia é uma forma de organização humana que se baseia na adequação dos meios aos objetivos pretendidos pela organização, a fim de garantir a máxima eficiência. Então você vê, com Taylor a busca era da máxima eficiência, com Fayol idem, a busca da máxima eficiência. Com Elton Mayo já foi a eficiência ótima, já fugiu desse padrão de eficiência máxima e volta com a burocracia a ideia de eficiência máxima. Teve origem, então, essa teoria da burocracia como forma de organização humana na antiguidade, na verdade. Porque desde quando há atividade humana, é necessário que haja racionalismo, que haja um esquema de hierarquização, de tal maneira que haja uma certa burocracia para comandar uma organização de tamanho grande. As organizações de hoje são grandes organizações. Então, a origem dessa teoria mais moderna a origem dela está também nas mudanças religiosas verificadas após o Renascimento, com o surgimento da Reforma Protestante, das organizações não católicas e também tendo a Igreja Católica como a grande burocracia na qual se abeberaram os sociólogos para o desenvolvimento desta teoria. Então, na verdade, a teoria da burocracia vai ver as tipologias de sociedade.
nós temos alguns tipos de sociedade que a burocracia identificou e com as suas características e alguns exemplos dela. Nós temos as sociedades tradicionais, a carismática e a legal, racional ou burocrática. Essas são as três tipologias de sociedade que a teoria da burocracia identificou. A sociedade tradicional, ela tem como característica que ela é patriarcal, patrimonialista e conservadora nos costumes. Nos exemplos que nós podemos ver, estão aí os clãs que surgem, as tribos, as famílias, e toda a sociedade medieval era uma tipologia de sociedade tradicional. Depois vem na caracterização dos tipos, a carismática, a organização carismática. Ela é personalista, ela é mística e arbitrária, e ela é revolucionária. Esses dois tipos de sociedade convivem até hoje conosco, a tradicional, a carismática, e logo após nós vamos ver a legal, racional ou burocrática, que é o que nos interessa aqui. Na carismática, os exemplos são os grupos revolucionários, os partidos políticos e as nações em revolução. Agora, nos voltando para o tipo racional burocrática, o que é que nós temos então nesse tipo de sociedade? Racionalismo, a racionalidade dos meios e dos objetivos da organização. E os estados modernos são legais, racionais e burocráticos. As grandes empresas também são assim. E os exércitos. E a gente não pode esquecer da própria igreja, principalmente a igreja católica, que é uma enorme burocracia, que é comandada por um único homem a partir de Roma, e todo mundo segue então a racionalidade dessa grande burocracia. Ainda falando sobre essas tipologias, na tradicional nós podemos ver que é um poder herdado, passa de geração para geração, é um poder delegado e baseado no senhorio, no senhor. Depende da crença na santidade dos hábitos, a tradicional. Então, ela se legitima de que maneira? Nas tradições, nos hábitos, nos costumes, nos usos e costumes. Então, a organização tradicional é isso. É um aparato patrimonial, ela é uma forma patrimonial e feudal. Então, são feudos que ali, tradicionalmente, vão passando de pai para filho, de geração em geração. Um dos nichos muito bons para o administrador atuar quanto a essa possibilidade de que as organizações tradicionais elas alcancem a maturidade e o profissionalismo que vai desembocar na burocracia, nas burocracias modernas. Nós vamos já falar aqui para vocês sobre o termo burocracia, porque ele carrega uma tradição muito ruim de as pessoas acharem que toda burocracia é ruim, que na verdade é uma disfunção. A burocracia que as pessoas mais costumam se referir a ela como algo ruim é porque houve e ainda há muitas questões que a burocracia, muitas disfunções que a burocracia acaba criando, e essas coisas acabam contaminando a ideia de burocracia como sendo alguma coisa ruim. Então, a burocracia, na verdade, ela se baseia em normas, em normas impessoais. Ela foge da questão tradicional e carismática.
A carismática, ela se baseia nas qualidades pessoais de um certo líder. Depende de os seguidores admirarem essas qualidades do líder, e é baseada no carisma, não é racional, e ela nem é herdada também. Ela é delegável, não é delegável, desculpa. E as características pessoais do líder que comandam a carisma do líder. Ela é inconstante, porque depende da característica do líder, da instabilidade do líder ou estabilidade. Ela é escolhida pela lealdade das pessoas e pela devoção que as pessoas têm ao líder. Essa é a organização carismática. Já a burocrática, como nós já falamos, ela se baseia em normas impessoais e irracionais. Ela cria figuras de autoridade, ela cria direitos e obrigações. Na verdade, ela pretende ser meritocrática. Então a burocracia, ela foge do tradicionalismo e do carismatismo. Então a burocracia, ela se funda na justiça, na lei, nos regulamentos, nas normas legais, nos estatutos, nos regimentos. Então a burocracia, ela foge dos outros dois tipos, o tradicional e o carismático. Então vamos ver algumas características típicas da burocracia segundo Max Weber. Por exemplo, o caráter legal das normas e regulamentos. A burocracia se baseia nisso. Portanto, ela não é nem tradicional nem carismática, ela é legal, legalista, positivista. Ela tem um caráter formal nas comunicações. As comunicações da burocracia são formais. Há um caráter racional da divisão do trabalho. A burocracia vê a divisão do trabalho como algo racional. A impessoalidade comanda as relações de trabalho e as relações no poder, da verdade, né? No exercício do poder, a impessoalidade que comanda, enquanto que na tradicional e na carismática é o líder que comanda, são os herdeiros que comandam. Aqui na burocracia existe uma hierarquia da autoridade, da maior a menor, e há rotinas e procedimentos que são padrões, estandardizados. Há uma competência técnica e meritocrática na burocracia. Então foge, portanto, da tradicional e da carismática. A especialização da administração, ela é separada da propriedade. Então veja a importância disso. Quando as organizações tradicionais querem se profissionalizar, tem que se separar da questão da propriedade, dos donos da empresa, da família, na verdade, né? A família tem que se afastar e entregar aos cuidados de administradores profissionais a sua organização, senão ela morre junto com o seu fundador. Então há uma questão muito forte da profissionalização dos participantes da burocracia. Ela é completamente previsível, a burocracia, porque está baseada nos documentos, nos regimentos, nos fluxogramas, nos cronogramas, em todas as partes que nós já vimos, inclusive, desde Taylor e Fayol, passando por, agora descambando ou desembocando na burocracia. Então, há uma previsibilidade do seu funcionamento. A burocracia é plenamente previsível. Então, a burocracia, ela se baseia no caráter legal das normas e regulamentos. A burocracia é uma organização ligada por normas e regulamentos previamente estabelecidos por escrito. Essas normas e regulamentos, elas procuram cobrir todas as áreas da organização, prever todas as ocorrências possíveis e ser enquadradas dentro dela de um esquema capaz de regular tudo que ocorre dentro da organização.
As normas e regulamentos são racionais, legais e por escrito. Voltando a falar, repetindo. Então, o caráter formal das comunicações é outro ponto importantíssimo. A burocracia é uma organização ligada por comunicações escritas. Nada de comunicações informais. As palavras o vento leva. Eu até mesmo brincando, mas muito sério, né? Uma brincadeira muito séria, eu colocava na minha sala de trabalho, onde eu gerenciava, aquele termo latim, em que as palavras o vento leva, mas o que está escrito permanece, né? Então, tudo vale por escrito, tudo é feito por escrito. Então, a aprovação e documentação adequada numa burocracia é fundamental. Isso assegura a interpretação unívoca das comunicações. Não tem que haver dúvida quanto ao que se quer comunicar. Ao caráter racional da divisão do trabalho, a burocracia é uma organização que se caracteriza por uma sistemática divisão do trabalho. Assim, há uma divisão sistemática do trabalho, do direito e do poder, que estabelece as atribuições de cada participante, os meios de obrigatoriedade e as condições necessárias. Então, cada participante passa a ter o seu cargo específico, suas funções específicas e sua específica esfera de competência e responsabilidade. A questão da impessoalidade das relações na burocracia é fundamental também. Essa distribuição de atividades é feita impessoalmente, independe de João, Pedro, Manuel. As organizações, à medida que elas crescem, elas se tornam burocracia por necessidade. Então a burocracia ela é necessária. Nenhuma organização pode prescindir da burocracia. À medida que ela cresce, que as pessoas têm dificuldade de verificar quem está mandando no quê, quem está comandando e coordenando tal ação, tal tarefa, tal trabalho, aí a burocracia surge naturalmente como uma necessidade. Então a burocracia não é boa nem mal, ela é necessária. Claro que existem disfunções, como eu já disse, da burocracia. Esses males da disfunção têm que ser combatida e corrigida. Então, consideram-se os cargos e funções na burocracia e não as pessoas envolvidas. Então, a questão é impessoal, é meritocrática, não importa se é Pedro, João, Manuel. O poder de cada pessoa ele é impessoal e deriva do cargo que ele ocupa. Se é gerente, se é supervisor, o que seja dentro da organização. Então, a obediência do subordinado ao superior é impessoal. A burocracia precisa garantir a sua continuidade ao longo do tempo. As pessoas vêm e vão e os cargos e funções permanecem. Sempre que eu deixava um posto, uma gerência, uma relação de poder, eu dizia para os meus subordinados, e aliás eu sempre gostava de prepará-los para me substituírem quando fosse o caso, e dizia para eles: sejam profissionais, não se liguem a pessoas, mas se liguem ao cargo, à gerência que você está subordinado. Existe uma hierarquia da autoridade na burocracia. A burocracia é uma organização que estabelece os cargos segundo o princípio da hierarquia. Nenhum cargo fica sem controle nem supervisão. Daí a necessidade da hierarquia da autoridade para fixar as chefias nos diversos escalões de autoridade. Então há uma hierarquia. O que é hierarquia? É uma ordem e subordinação. O que é a autoridade? É o poder de controle. Há as rotinas. As rotinas e processos são estandardizados na burocracia, são padronizados.
A burocracia é uma organização que fixa as regras e normas técnicas para o desempenho de cada cargo. Para isso, existem as regras e normas técnicas que regulam a conduta do ocupante de cada cargo. Assim, toda a estrutura da burocracia ela é projetada intencionalmente de acordo com os princípios racionais. Então, a burocracia não surge por acaso. E todas as atividades em uma burocracia são desempenhadas segundo padrões claramente definidos, nos quais cada conjunto de ações está funcionalmente relacionado com os propósitos da organização. A questão da competência técnica e meritocrática. Então, ao contrário da organização tradicional, ou a organização que segue as ideias de um líder carismático, do carismatismo, aqui na burocracia não tem. A burocracia é uma organização na qual a escolha das pessoas é baseada no mérito e na competência e não em preferências pessoais. A admissão, a transferência e a promoção dos funcionários são baseados em critérios válidos para toda a organização. E os critérios são racionais e levam em conta a competência do funcionário. Daí a necessidade de exames, provas, concurso para admissão dos funcionários. Outra questão fundamental, a especialização da administração. A burocracia é uma organização que se baseia na separação entre a propriedade e a administração. A administração é profissional. Os proprietários não se metem na organização. Os proprietários, antigos proprietários, os tradicionais, deixam isso nas mãos dos administradores profissionais. Vamos falar que, claramente, em Manaus, por exemplo, várias organizações desapareceram porque não conseguiram passar a questão tradicional nem a carismática. Então, desapareceram. Algumas organizações aqui de Manaus, uma que prevaleceu e que permanece até hoje, a Bemol, por exemplo, Benchimol Irmãos. Então, é um grande exemplo de uma organização que era familiar, tradicional, carismática pelos líderes dentro da própria organização tradicional, mas que soube se profissionalizar. Então lá você não vê nenhum dono da organização comandando, mas são profissionais que comandam de acordo com as regras estabelecidas. O funcionário, por exemplo, ele não pode vender, comprar ou herdar sua posição ou seu cargo. A posição e o seu cargo não podem ser integrados ao seu patrimônio privado. Ele deixa o cargo e outros assumem. Então há uma profissionalização dos participantes da burocracia. A burocracia é uma organização que se caracteriza pela profissionalização dos participantes. Cada funcionário da burocracia é um profissional pelas seguintes razões: ele é um especialista, ele é assalariado, ele é ocupante de cargo, ele é nomeado por superior hierárquico, seu mandato é por tempo indeterminado, segue carreira dentro da organização, não possui a propriedade dos meios de produção, é fiel ao cargo e identifica-se com os objetivos da empresa. O administrador profissional tende a controlar cada vez mais completamente as burocracias. Então surge inclusive uma classe de poder dentro das organizações odiernas, das organizações de hoje, que é essa classe de burocratas que dominam as organizações, os tecnocratas, famosos tecnocratas. Então, tudo isso decorre da profissionalização dos participantes. Você pode até ter uma empresa cujos acionistas, eles têm aí as suas ações, mas eles não comandam a organização. A organização é comandada por profissionais.
Os proprietários que controlavam uma única organização, concentrando nela toda a sua fortuna, passaram a dispersar o risco do seu investimento em outras organizações. Quando pegam a sua organização e colocam ações em bolsa, esse poder e esse investimento, esse capital, ele é diluído em outras organizações. Os administradores, através de sua carreira dentro da organização, chegaram a posições de comando sem possuir a propriedade da coisa comandada. E há uma completa previsibilidade do funcionamento de uma burocracia. A consequência desejada da burocracia é a previsibilidade do comportamento dos seus membros. Assim, os funcionários deveriam comportar-se de acordo com as normas e regulamentos da organização, pois tudo na burocracia é estabelecido no sentido de prever todas as ocorrências. Entretanto, a organização informal não é prevista pelos burocratas, por Max Weber, por este sociólogo brilhante. Ele aparece como fator, a organização informal aparece como fator de imprevisibilidade das burocracias. Mas e aí? O que vamos fazer com as organizações informais? Eliminá-las? Não. O líder tem que saber lidar com elas e tirar proveito delas, na verdade. Então, existem algumas disfunções da burocracia que é interessante nós sabermos. Quando as pessoas internalizam as regras, se apegam aos regulamentos de forma cega, isso é uma disfunção. A burocracia não é um fim em si mesmo, ela é um meio para que as organizações se tornem racionais e eficazes. Não pode haver um excesso de formalismo e de papelório, porque há uma tendência das pessoas a criar controles e mais controles. Então, há uma regra simples para que se evitem essas disfunções. É a questão do custo. Se o custo para criar um determinado controle for igual ao benefício que ele gera, é melhor não criar o controle, deixar sem esse controle. Agora, se o controle demonstrar que é superior em seus custos, em seus ganhos, em relação ao custo da implantação desse controle, então cria-se o controle. Outra coisa, as burocracias são muito resistentes a mudanças. É muito difícil você mudar uma burocracia, você tem que trabalhar isso. Existe até uma disciplina do administrador que é as mudanças organizacionais. Não é fácil mudar, porque gera uma cultura e não é fácil lidar com cultura. A cultura ela se forma ao longo de um tempo. Então, para que uma cultura seja alterada, modificada, ela tem que ser substituída paulatinamente por uma nova cultura. Então, há que despersonalizar o relacionamento para que haja mudança na burocracia. A categorização como base do processo decisório. Então, as pessoas tendem a ter um manual, um checklist, e que se não estiver naquele manual, naquele checklist, naquela categorização, o processo decisório emperra, quer dizer, não há decisão. Isso é uma disfunção. É uma superconformidade às rotinas e aos procedimentos. Então, é preciso não extrapolar, não exagerar nessa superconformidade. A burocracia é um meio e não um fim em si mesma. Há uma exibição de sinais de autoridade. As pessoas se exibem porque são autoridades, então elas se acham as tais, a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto. Então, o rei da cocada preta. As pessoas gostam de exibir os sinais da sua autoridade. Isso é uma disfunção.
É preciso ter cuidado com isso. E há uma dificuldade no atendimento a clientes e conflitos com o público, porque o público, o cliente, não quer saber dos problemas da burocracia. Ele quer ver o seu problema resolvido. E as burocracias nem sempre agem rápida para isso. Então é preciso ter esses cuidados. E por que ocorrem essas disfunções da burocracia? Então, porque justamente aquilo que parece até que as virtudes da burocracia acabam se tornando os seus próprios defeitos, que são quando há as disfunções. Quais são as características da burocracia? Vamos lá, resumidamente, rememorar: o caráter legal das normas, o caráter formal das comunicações, a divisão do trabalho, a impessoalidade no relacionamento, a hierarquização da autoridade, as rotinas e procedimentos todos definidos, a competência técnica e meritocrática da organização burocrática, a especialização da administração e a sua profissionalização. E quais são as disfunções de cada uma dessas virtudes que eu coloquei? Já repetindo, né? Há uma internalização das normas, as pessoas passam a vestir a camisa e não querem desvesti-la, porque eles jogam naquele time e não podem admitir que ele possa jogar em outro time. Eu fico até vendo assim, alguns jogadores de futebol, por exemplo, que eles beijam a camisa e o escudo do clube que eles estão assumindo, e já esqueceram o clube anterior, que eles também beijaram a camisa e tal. Então, vejam que as pessoas, elas nem são coerentes com o seu comportamento dentro das burocracias. Então, há outra disfunção, né? Há excesso de formalismo e papelório, há uma resistência às mudanças, há uma despersonalização do relacionamento, há uma categorização do relacionamento, há uma superconformidade com as normas e regras, há uma exibição de sinais de autoridade e há uma dificuldade em lidar com o cliente, né? Então, os clientes, eles têm o rei na barriga, eles sempre têm razão, o cliente sempre tem razão. E a burocracia muitas vezes não sabe lidar com isso. É necessário que o gerente, que o gestor, crie treinamentos específicos para que a burocracia, a sua organização, saiba lidar com os clientes. Há uma previsibilidade da burocracia de tratar os clientes de tal e tal forma, mas na verdade há uma imprevisibilidade da questão do funcionamento de uma burocracia. Esses dados todinhos a gente vai colocar no final do vídeo para que vocês então tenham uma apreciação crítica da teoria da burocracia também, com relação às disfunções dessa burocracia. É isso. Obrigado.